Tá bom, pode orar, por favor. Eu? Por favor. Ah, tá. Então tá bom. Oremos. Pai nosso que está no céu, santificado é o teu santo nome. Louvado seja o teu nome para todos sempre, ó Deus. Muito obrigado por esse privilégio de podermos abrir a tua palavra, as suas santas escrituras e aprender mais do Senhor. Nos ajude, ó Deus, a não ser meramente ouvintes, mas sim praticantes da tua palavra, que possamos perseverar nesse caminho de salvação que é Cristo Jesus. Obrigado a Deus por ter entregado o teu Filho amado para morrer em nossos lugares, mostrando assim o seu grande amor para conosco, Senhor, para toda a humanidade. Ó Pai, como assim existem pessoas fora desse aprisco, que o Senhor possa estar nos usando para levar a tua palavra, o teu evangelho, Senhor. Esse evangelho que salva, Senhor, para as pessoas que ainda estão fora desse aprisco, Senhor. Por favor, Senhor. Pedimos também, ó Deus, para aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa estar operando, trabalhando na vida deles, nosso irmão Adjal, a irmã Eva e outros mais, Senhor. Seja com todos, Senhor. Muito obrigado pelo esse privilégio de estarmos reunidos para aprender mais do Senhor. Em nome de Jesus é que nós agradecemos. Amém. Amém. Então, Apocalipse, capítulo 21. Estamos na parte muito linda desse livro, mostrando a cidade celestial. Já vimos com a porta aberta, o trono lá. Deixa eu ver, quem gostaria de ler? Maria Helena, pode ler? Posso. Capítulo 21, vai do... Deixa eu ver um bom lugar para parar. Pode ser de 1 a 8, só para a gente iniciar. Põe a folha. Apocalipse 21, de 1 a 8. Tá bom, vamos lá. Vai, bota aí. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem moralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago do fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Muito obrigado. Então, se a gente olhar o esboço, a primeira pergunta aqui é: a Nova Jerusalém é a... que diz para olhar no versículo 2. Cidade Santa. Cidade Santa, mas também é a noiva, né? A noiva adornada para seu marido, a esposa do Cordeiro.
E a melhor bênção que tem no céu é que Deus... Está no versículo 3. No versículo 3 tem a palavra tabernáculo. Quem sabe o significado dessa palavra, tabernáculo? Que o tabernáculo de Deus está com os homens. Nós somos a morada do Espírito de Deus, né? Nós aqui na Terra, sim. E lá no céu, então, Deus está é o lugar, é a morada, né? Tabernáculo seria a morada, né? Uma casa. Tabernáculo é o lugar do Santo dos Santos? Sim, no Antigo Testamento havia aquele tabernáculo, onde Deus se manifestava, onde o povo ia, mais até os sacerdotes, né? E Deus se manifestava no tabernáculo. Então, mas no céu, Deus está sempre presente. E é o que diz aqui, né? O tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Eu sempre lembro, quando falo sobre essa parte, uma coisa que eu li do autor C.S. Lewis. Ele simplificou tudo sobre o céu e o inferno. Ele diz que o inferno é onde Deus não está. Ficar longe de Deus, ficar sem Deus, está no inferno. Mas o céu é onde Deus está. E ficar juntinho de Deus, coladinho com Deus, é o melhor lugar do mundo. Então, o céu pode ter ruas de ouro, né? Pode ter portões de pérolas, pode ter um monte de coisas bonitas, as frutas que nós vamos ver aqui daqui um pouquinho, mas o melhor lugar do céu, ou quer dizer, a melhor coisa que tem no céu é Deus. Né? Está junto de Deus. Estou olhando aqui para alguns casais, eu falo para minha esposa, às vezes, quando estou com você, eu estou em casa. Né? Pode ser aqui, pode ser ali, pode ser lá. Mas se ela não está aqui, eu não estou bem. Se eu estou com ela, já estou em casa. Não é assim? É ou não é? É verdade. Sim, sim. Então, se a esposa é uma maravilha, está, né? O casal unido, imagina a gente com Deus. Ô, glória. Para sempre. Amém. Aleluia! Aleluia, irmão! Aleluia. E então, esse é o que tem no céu, no versículo 3. O versículo 4 nos fala o que não tem no céu. Algumas coisas estão em falta lá no céu. Sabia? Não tem nada faltando lá. Tem. Tem. Não, A gente. Coisa boa, coisa... Não, quer dizer que não falta nada. Choro. Não tem lágrima. Dor. Não, mas isso não falta. A gente não sente falta. Não. E falta lá somos nós. A gente bate palma. Amém. Amém? Amém. Então, a tristeza não entra lá, na glória. Que mais aqui? Deus já vimos no início do livro, versículo 6, ele é o alfa e o ômega, princípio e o fim. Ele nos dá graça Água da vida. de beber da fonte da água da vida. São tantas imagens, né? Tantas descrições nesse livro. É um livro muito rico que fala das bênçãos que tem lá. Agora, se tem um versículo no livro de Apocalipse que assusta, entre todos os livros que tem, o versículo 8 é um versículo que assusta. Não é? Porque muitas pessoas não vão estar na glória, vão estar no lugar de sofrimento. E não queremos estar entre essas pessoas.
os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, que praticam feitiçaria, idólatras, mentirosos. O lugar deles é o lago de fogo que arde com enxofre, a segunda morte. E tem a morte física e essa é a morte espiritual. Algumas perguntas, observações? Vamos prosseguir? Quem gostaria de ler a próxima etapa? Márcia? Então, pode ler capítulo 21, 9, até o final do 21. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas aproximou-se e me disse: Venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha um grande e alto muro com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro para medir a cidade, suas portas e seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara. Tinha 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram iguais ao comprimento. Ele mediu o muro e deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. O muro era feito de jaspe e a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o 10º com crisópraso, o 11º com jacinto e o 12º com ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Amém. Uma coisa tão linda, tantos detalhes maravilhosos, fica difícil da gente saber onde começar, o que enfatizar. Uma coisa que eu gostaria de ler que está na sua folha, porque no versículo 9 diz que é um dos anjos que estava levando as taças cheias das pragas, que fala com João: venha que vou mostrar a esposa do Cordeiro. Aqui na folha diz: um dos anjos dos 7 flagelos que mostra a cidade santa, o juízo do pecado é necessário para o estabelecimento da cidade de Deus.
Eu achei um comentário interessante, que para ter a glória de Deus precisa eliminar as coisas ruins, né? As coisas erradas. Então, temos essa visão da Cidade Santa. Não sei se vocês fizeram como eu, foram viajando, mentalizando, né? Enxergando todas essas coisas maravilhosas. Até, sempre que eu leio essa parte, eu esqueço a cor de cada uma dessas pedras que é citada. Algumas eu sei, mas outras eu não me lembro. Mas eu sei que são pedras preciosas e já vi várias e todas elas são lindas. Uma outra coisa que eu acho interessante, no versículo 12, fala das portas, 12 portas, com os nomes das 12 tribos de Israel. Já no versículo 14, fala sobre os muros da cidade com 12 fundamentos, com os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, mais uma vez, vemos, como já vimos em outras partes do livro, os salvos do Antigo Testamento, representados pelas 12 tribos, e salvos do Novo Testamento, os 12 apóstolos, e sempre o número 12 ligado ao povo de Deus. Até ali é fácil, novamente, ver a origem do número 144, né? 12 vezes 12. E 144 mil, então, todos os salvos de todos os tempos. Mas um número simbólico, né? Figurativo. Que mais aqui? Fala até, Márcia, a minha Bíblia é como a sua, a NVI, mas acho que a NVI deixa a desejar ali no 15, 16, quando coloca em quilômetros. Pode ler na sua Bíblia, Esther, para a gente? Versículo 15 e 16, para a gente ver como é no original. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e suas muralhas. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura igual, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. E o 17 também. Mediu também sua muralha 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. Então, sabe o que é um côvado? Me engano, que eu me lembro é do cotovelo até o dedo. Então, as pessoas naquela época muitas vezes não tinham 1 metro, como a gente tem, então iam medindo assim. Não sabia, não. Sei escrever essa. Então, aqui eu acho engraçado, no final do 17, que diz que é côvado de anjo. A medida de homem ou anjo, né? Outro detalhe também interessante, que essa cidade é um cubo. Você reparou, Wellington, né? São 3 medidas. É o que estava falando para a Flávia agora. Então. Porque a largura e a altura, né? Sim. Então, é uma outra dimensão, né? Nós temos uma cidade plana, mas essa é uma cidade porque seria uma cidade celestial, né? Espiritual. Então, de outra dimensão. São tantas coisas que a gente tenta imaginar, mas certamente tudo que a gente imagina não, é melhor e maior, né? Mas maravilhoso, fantástico. Deixa eu ver aqui. Estou nem enxergando direito. Tem outro detalhe que eu acho muito interessante no 21, são as 12 portas de 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola.
Então, qual o tamanho da pérola? 12 pérolas. Enorme. Imenso. Enorme. Eu já vi pérola assim, né? Uma grande é assim, uma pequena é sim. Já pensou uma porta feita de uma única pérola? Também, outro detalhe, no final do 21, a rua de ouro, que é transparente como vidro. Quem já viu ouro transparente? Levanta a mão. Quem consegue imaginar, talvez, como seria ouro transparente? Ouro, né? Amarelo clarinho. Diamante, né? Mas não é diamante. Ai, que é ouro. Mas entender que é algo para deixar a gente fascinado, não é? Muito maravilhoso. Abraão foi quem? Outra coisa que nós temos visto sempre nesse livro de Apocalipse é o Filho, o Cordeiro, no mesmo plano que Deus, o Pai. Nós temos isto aqui, nós estamos no capítulo 21, Cone. Versículo 22 e também no versículo 23. Né? Também de sonhos de noite. Glória de Deus. Lá não tem templo. O poder é a sua candeia. Por que não tem templo lá? Porque Deus está lá. Deus está lá. Né? Ele é o E próprio. lá não tem luz, iluminação. Também Eu não porque preciso. Ele é a luz. Ele é a luz. Né? Outra coisa um pouco engraçada é que quando fala... Lê de novo, Márcia, 25. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. Então, quando é que as portas fecham? Nunca. Nunca. Não fecha Quando de é que a gente dia vai dormir? e lá não tem noite. Ninguém dorme, velho. Mas também cita a outra parte do finalzinho, a falta de coisas erradas, né? Que lá não entrará impuro, quem pratica o que é vergonhoso, enganoso, somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Alguém queria ir para lá? Opa! Pode levantar as duas mãos? Caramba! É hoje? É hoje? Pode ser, né? É melhor do que Pode ser aqui? hoje. Muito melhor. Então, vamos para capítulo 22. Será que alguém quer falar? Que aí já adianta lá do menino. Quem gostaria de ler? Capítulo 22. Aí fala para sua irmã, pega essas duas camufladas que eu vou. Pode ler? Sim, É só do 1 ao 6, por enquanto. Carlos é fechou. o 6. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutificava 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará na testa deles. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo o sempre. O anjo me disse: essas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o anjo
para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Obrigado. Nada. Então, mais alguns detalhes. Continua falando sobre a água. Todos nós precisamos de água para viver. O planeta precisa de água. E na Cidade Santa tem o rio da água da vida, claro como cristal. E de onde vem essa fonte? Trono de Deus. Do trono de Deus e do Cordeiro. Né? Mais Do Cordeiro. Deus e o Cordeiro, Deus e o Cordeiro. Né? Que vem no meio da rua principal da cidade. Não sei se o povo molha o pé nesse rio. E de cada lado desse rio, podemos imaginar as árvores, a árvore da vida, frutificando 12 vezes por ano, uma fruta por mês. Eu acho maravilhoso aqui no planeta Terra a variedade de frutas que existem, e os sabores diferentes, texturas diferentes, cores diferentes, né? Mas provar dessas frutas aí vai ser muito, muito bom, né? E, novamente, fala, lá não tem maldição, o trono de Deus do Cordeiro está lá. Fala de novo, não há mais noite, não precisa de luz, porque o Senhor está iluminando tudo. É um lugar perfeito, não é? Tenta imaginar as coisas que a gente precisa aqui, que são importantes aqui, e lá tem, mas muito, muito melhor. Interessante, eu achei interessante que lá os servos verão a face de Deus e do Cordeiro, né? Diferente da época do Antigo Testamento, né? Que Moisés... É muito diferente, que é uma revelação total, né? Uma intimidade total. Uhum. Isso foi reservado para nós, né? Olha que maravilha. Uhum. Obrigado, é um irmão. Privilégio. E estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras, disse o anjo. Então, vamos ler mais um pedacinho, até pode ser o restante. Quem pode ler? Wellington, por favor, do 7 ao final. Vamos lá. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para mim, para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Então me disse, não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar justiça. E continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou a Alfa e a Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas.
Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba da graça da água da vida. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhes acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Amém. Então, aqui nesse pedacinho final, temos mais duas bem-aventuranças, as últimas do livro. Começa aqui no versículo 7. Eis que venho em breve, feliz aquele que guarda as palavras as palavras desse livro. Não é só esse livro, mas tudo que está na Bíblia Sagrada é para a gente ler, conhecer, seguir e praticar. O guardar não é só guardar na estante, é guardar na vida, praticar. Né? Mandar no coração. Sim. João diz que viu essas coisas, tinha um anjo lá. Qual foi a reação de João? Se prostrar aos pés do anjo. Se prostrou diante do anjo. Até, se você já leu um pouco na Bíblia, você com certeza encontrou outros casos onde um ser humano tem um encontro com a divindade e a reação é sempre essa, né? De cair, se prostrar, reconhecer que somos pequenos diante da divindade. Só que quando ele cai diante do anjo, é interessante a reação do anjo no versículo 9, não é? Não faça isso. Eu também sou servo de Deus. Não é para adorar os anjos. O que ele diz? Adore a Deus. Acho que nós já vimos essa parte até lá no finalzinho do livro de Daniel, diz que o livro de Daniel é para ser selado, porque fala sobre coisas que vão acontecer muito depois. Mas aqui no versículo 10 diz, não cele as palavras da profecia deste livro. Por que não? Será cumprido em breve. Está próximo. É um livro para ser usado em breve. Agora, um versículo que talvez um pouco difícil de entender é o versículo 11. A Bíblia está incentivando a pessoa a fazer as coisas erradas? Com certeza não. Não. Essa, Flávia? Eu acho que ele quer dizer que já deu. Já terminou o tempo. Acabou o tempo. Continue quem está fazendo. Então, já continua. Tomaram seu rumo e alguns vão para o lado de lá e outros vêm para cá. Cada um assume a sua responsabilidade. Não tem mais tempo. É como se ele dissesse assim, não tem mais tempo, agora acabou. Quem veio, quem não veio, não veio mais. Muito bem. Eu entendi. É bom de interpretar, né? É fácil estudar com você. Amém. Então, outra bem-aventurança está no 14. Felizes que lavam suas vestes, têm direito da árvore da vida, podem entrar na cidade pelas portas. Que coisas bonitas, tá? Em cada detalhe ali. Né? Nossos pecados são perdoados. Pela porta. Vida nova. Temos direito à árvore da vida.
E Direito à árvore da vida. ali na presença da cidade, do Senhor na cidade santa. Marvel? A nível de curiosidade, aqui diz, ficam fora os cães. Os cães, quer dizer literalmente os cães? Ou está se referindo a... Então, eu vou jogar essa pergunta para os universitários aqui. É uma anotação antiga, mas... Literalmente, cães... Eu acho que é figurativo aqui, né? Pessoas de má índole. Seria... Eu acho que são... Fala, Carlos. Seriam pessoas de má índole. De novo, seria aquelas pessoas praticando as coisas ruins. Exato. Porque até a Esther está aqui, que ama o cachorro dela. Né? A gente aqui ama o cachorrinho na nossa casa, mas naquela época, em geral, estão soltos lá e meio bravos, não são vistos como a gente vê com tanto carinho hoje. Então, cães que até explica, né? Cães que praticam feitiçaria, cometem imoralidades, assassinos, acho que esses são os cães. Pessoas praticando essas coisas ruins e impuras. Até achei interessante essa lista, um pouco diferente da outra lista que vimos anteriormente, que fala no final de todos os que amam e praticam a mentira. Como essas palavras descrevem muitas pessoas no mundo hoje. Pessoas que amam e praticam a mentira. E todos nós sabemos quem é o pai da mentira. Exatamente. E muitos estão, qual é a palavra? Imitando o pai. Né? Parecidos com o pai. A mentirinha, Léo. A mentirinha, só mentirinha. Aí daí vai embora. Mas eu sei que tem algumas pessoas, né, que mentem tanto. Você acredita na mentira dele. Fala, você não pode acreditar. Nem ele mesmo acredita nele. Ele consegue enganar ele. Eu acho que essa pessoa deve ficar confusa, né? Muita. Qual é a realidade? É mesmo. Mas é muito triste. Muito, muito triste. E só os pescadores estão perdoados. Oi? Pescadores, o pessoal que pesca, né? Eu não estou falando sobre isso. É história. Eles aumentam um pouco, um pouquinho a coisa. Nem todo pescador. Eu não sabia. É o único animal que depois de morto continua crescendo. Peixe. Essa eu não conhecia, Ricardo. Eu acho que serve também para os pescadores. Muito bom. Jesus se descreve aqui no 16, sou raiz e descendente de Davi, resplandecente estrela da manhã. E gosto muito desse finalzinho. O Espírito e a noiva dizem, vem. É um convite. Todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser, beba de graça da água da vida. O convite é lançado para todas as pessoas. Que todos possam ouvir e aceitar esse convite. Muitas pessoas conhecem já o 18 e 19, que creio que é o livro de Apocalipse, mas serve também para a Bíblia toda. A família do namorado do Vitor. O que a gente deve fazer e não deve fazer. A família do namorado do Vitor. Não deve nem tirar, nem acrescentar nada desse livro. A gente também não deve ensinar errado.
Porque senão, quem faz errado vai colher o que plantou. Isso. Muito bem. Vamos tentar. Eu sei que é difícil, talvez impossível no Zoom. Nós também temos mais de uma tradução aqui. Vamos tentar ler o versículo 20 juntos. Nós vamos no supermercado. André trouxe o pão para jogar. Vamos lá? Aquele que dá testemunho destas coisas diz: Amém. Amém. Senhor Jesus. Maranata. Maranata, vem, Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Amém. Venho em breve. Lembram de um louvor que a gente canta, né, Ricardo? Que em breve virá. Breve virá. Me levar? Acho que tem mais de um com essas palavras. Comentários, irmãos, sobre esses dois capítulos? Perguntas? Não, tranquilo. Bem fácil, né? Uma pergunta. Parece fácil, mas assim, simples, mas o 17. Capítulo 22? Não, 22, 17. Aham. O Espírito e a noiva dizem vem, e todo aquele que ouvir, diga vem. É para nós, para a gente chamar ele, é isso? Não, eu creio que nós estamos sendo convidados. Depois de aceitar o convite, nós convidamos os outros, convidamos mais pessoas. Tá. Eu entendo assim, né? Seria evangelizar. Sim. Passar para frente. Eita! Entendi. Tá, obrigada. Léo, eu tenho uma pergunta aqui. Você falou no início. Você falou no início que talvez tenha aula de novo, mesmo terminando aqui. Por quê? Vamos. Ia ter mais uma aula de Apocalipse? Eu falei que eu tenho nesses esboços de Apocalipse, eu tenho mais um esboço para a semana que vem, que é uma aula sobre as 7 bem-aventuranças. Não temos falado sobre as bem-aventuranças, mas essa aula, então, pega cada versículo e vamos analisar mais o conteúdo desses versículos. Eu tenho uma pergunta para fazer, Léo. Sim, Flávio. Eu ouvi dizer uma vez assim que Jesus ia voltar quando todos os povos ouvissem e confessassem que Jesus é o Senhor. Está escrito isso na Bíblia? Tem nos evangelhos, eu esqueci aonde, que diz que o evangelho será pregado a todas as nações e daí virá, não sei se foi o próprio Jesus que falou, mas que virá o Filho do Homem. Mas que isso teria que acontecer primeiro. Agora, exatamente o que isso significa, não sei, né? Tá, obrigada. De que é porque eu estava esperando em Apocalipse, o evangelho né? será pregado a todos. Agora com a internet fica mais fácil, né? Eu acho que ela está falando no texto de Filipenses, irmão. O texto de Filipenses, capítulo 2. Sobre? Será que ela está falando o texto de Filipenses? Não, capítulo tem 2? uma passagem nos evangelhos. Não me lembro se é Mateus ou Lucas. A gente fala que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. 2:11? Ali diz, mas ali em Filipenses capítulo 2, eu acho que está falando sobre o dia final. E não aqui na terra. Não é que todos, e lá nos evangelhos não diz que todos vão confessar Jesus, mas todos vão ouvir o evangelho. O evangelho será pregado a todas as nações. É alguma coisa assim. É. Isso mesmo.
Mas você está certo, ele no Está escrito aqui. Onde é? 2:11, 12, diz que um dia todo joelho se dobrará. Mas é na volta de Cristo. João 13. João 13. A humildade cristã. Mas eu posso falar daquele versículo e depois eu coloco no grupo. Ah, obrigada. É porque como eu já li Apocalipse há muitos anos atrás, mas assim, não foi estudando. Uhum. E sempre eu tinha uma expectativa muito grande com relação a esse livro. E aí eu achei que em algum momento ia falar sobre isso. Não, criei essa coisa de expectativa. Então, alguém tem mais alguma coisa para falar sobre não só o capítulo 21, 22, mas o estudo de um modo geral? Foi ótimo. Eu diria para uma pessoa que está pensando em estudar o livro, ou o que você viu no livro que mais abençoou sua vida? Óbvio? Não, eu sou sincero. Se tivesse aula novamente de Apocalipse, eu faria novamente, para entender melhor. Também. Não, mas é muita coisa. Para entender É bom melhor, estudar entendeu? de novo. Passou tão rápido. É melhor do que a novela. Vale a pena ver de novo. Foi rápido, eu achei que foi rápido. Eu pensei que fosse demorar mais. Mas tá bom. Mas vai vir outro aí, né? Daniel. Vai ser Daniel mesmo? Esse é Daniel? Qual vai ser? Já escolheram? Antes de você entrar, Márcia, eu falei que alguns já citaram Gênesis, citaram Daniel. Eu dei a sugestão hoje de estudar Hebreus. Não sei se tem outras sugestões. Para mim, pode ser qualquer um. Estou dentro. Então, acho que eu vou colocar no grupo. E você... A gente pode fazer a votação agora. Faz a votação agora. Atos dos Apóstolos. Atos também. Não sei que vou parar a gravação. Larry, É malandro, hein? Sim, sobre o